Fala galera, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do Rampage, o evento que está revolucionando aí a era das vendas no mercado brasileiro. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre produtividade e alta performance, como se tornar um vendedor, uma vendedora alta performance, como se tornar acima da média e o que fazer para deixar de ser um vendedor mediano ali e conseguir performar, se destacar melhor e ser até referência aí em vendas no teu mercado e região. Para quem não me conhece, meu nome é Kesley, eu sou executivo de vendas aqui na Hamper e queria alinhar com vocês algumas coisinhas antes da gente começar. Primeiro, podem ver que em alguns momentos pode ser que eu olhe aqui para uma segunda tela para eu poder olhar para as anotações que eu fiz e garantir que eu não estou deixando de passar nenhuma informação para vocês, tá? Eu vou utilizar aqui alguns slides, mas a ideia é que os slides sejam muito mais para guiar esse conteúdo. E se surgir aqui alguma coisa, alguma lembrança que eu quero falar e compartilhar com vocês e que não tá na tela, cara, eu vou falar, então os slides são mais para guiar e para vocês não ficarem muito perdidos nesse conteúdo, beleza? Então se verem olhando para a tela aqui, por favor, não se incomodem, justamente para garantir que eu não vou deixar de passar nenhuma informação relevante. Assim como podem ver que tem horas que eu vou conseguir estar olhando para a câmera, olhando para vocês, tem hora que eu vou estar olhando aqui para os slides para lembrar o que também está na tela, beleza? E outra coisa legal que eu queria alinhar com vocês é, primeiro, não existe fórmula mágica, tá? O que eu vou falar aqui, compartilhar com vocês, é um pouco das coisas que eu fiz em determinado momento, em determinado contexto, que me ajudaram a me tornar referência em vendas, um vendedor alta performance aqui na Hamper. Então, não necessariamente pode ser que exatamente daquela forma aquilo vai funcionar para você no contexto atual de hoje, mas que a mentalidade, a estratégia e tudo aquilo que eu fiz, eu quero compartilhar para que você consiga pegar isso e replicar e aplicar no teu modelo, no teu momento e no teu contexto, beleza? E outra coisa também é que essa é uma palestra que quem assistiu aí a minha palestra no Ramp Up Tour 2019 vai reconhecer muitos dos temas aí dos slides. Essa foi uma palestra que foi no evento presencial, num contexto pré-pandemia, né? E nem todo mundo pôde assistir e ela foi uma palestra muito, muito bem avaliada. Então teve muita gente me pedindo para voltar com aquela palestra, passar esse conteúdo. Então eu trouxe um conteúdo muito, muito parecido, adaptado um pouco para esse momento, tá? Então quem já assistiu a palestra lá em 2019 vai ver aqui algumas coisas bem comuns, mas eu trouxe ela mais repaginada, atualizada, e a gente vai falar também sobre esse contexto que a gente está vivendo hoje, que é esse momento aí de turbulência em 2020, beleza? Então, bora lá, galera. Primeira coisa que eu sempre gosto de dizer, né, é que ninguém nasce vendedor. Tá, que sempre tem aquela pessoa que se deixar vende até a mãe, né? Que nasceu ali com aquele espírito de venda. Mas isso não quer dizer que vai ser um bom vendedor consultivo, que vai ser uma pessoa que vende com saúde, né? Até porque venda tradicional, que é aquele perfil de vendedor que a gente conhecia há um tempo atrás, acreditem, se você jogar vendedor hoje no Google, as imagens que vão aparecer são imagens que são muito longe da nossa realidade atual. São imagens que muitas das vezes elas passam a ter uma imagem negativa da profissão. E então o objetivo aqui é trabalhar e trazer muito sobre vendas consultivas, vendas estratégicas, o novo perfil de vendedor, tá? E fugindo bastante daquele perfil tradicional, que aí sim tinha muita gente que acabava vendendo, né? Aquele nascendo como vendedor, que é o famoso vendedor artista. E eu claramente, vocês podem ver na foto, claramente eu não nasci vendedor. Essa é uma fotografia minha de 5 anos atrás. Eu não tinha um perfil de vendedor, eu não sabia me comunicar, eu não sabia falar, eu não sabia fazer basicamente nada. Então eu vi que eu precisava mudar, e aí eu falei, poxa, cara, eu vou virar vendedor. Quero ser vendedor, vou virar vendedor, e toda aquela expectativa, né? Pô, fazer viagem, ficar em hotel, falar com boas empresas, toda aquela expectativa, né? Antes de você vender ali de fato. E aí quem é vendedor aí sabe, a realidade ela é outra, né? Na prática, cara, dá muito trabalho. É complicado, é complexo, lidar com pessoas de modo geral é muito difícil, né? E aí eu me deparei com a realidade verdadeira de vendas. Eu comecei num trabalho bem tradicional. Então o que aconteceu?
eu cheguei, poxa, eu vou vender, fazer um trabalho estratégico, e eu percebi que na realidade eu comecei a fazer um trabalho completamente operacional. Eu peguei e jogaram uma lista na minha mão, primeiro dia de trabalho, jogaram uma lista na minha mão e falou, cara, liga aí para esses clientes. E eu tive que pegar o telefone, sair ligando, empresa por empresa, tentando falar com aquelas pessoas. Tinha gente ali que estava na lista que já tinha falecido, e era horrível, horrível. Uma sensação que eu nunca mais quero passar. Então eu tinha uma expectativa, eu falei, porra, cara, eu tô aqui para fazer a diferença nessa empresa, não para ficar pegando o telefone aqui, ligando e ligando para pessoas que não querem me atender. E eu me senti ali uma sensação horrível, num momento ruim, que não era aquilo que eu tinha ido fazer, né? Não era o meu objetivo, não é isso que eu vim fazer aqui na empresa. E aí chegou um momento, cara, que eu olhei e falei assim, cara, porra, caralho, eu não sou uma merda de uma engrenagem do processo. Eu tô aqui para fazer a diferença, para ser estratégico, para pensar, para ligar. Não para ficar aqui simplesmente fazendo um trabalho completamente manual, operacional e seguindo tudo que estão sendo mandado. E aí foi quando eu percebi a grande diferença da venda consultiva com a venda tradicional, que na venda tradicional, os processos eles são mais importantes que as pessoas. O processo, ele comanda as pessoas. Cara, toma essa lista aqui e agora você tem que fazer 100 ligações por dia. Foda-se, eu tenho que fazer 100 ligações por dia, pegar o telefone e sair ligando. E cara, preciso ir no banheiro, atender uma ligação pessoal, então nem aí, você simplesmente tem que seguir aquele processo. E eu percebi que nesse momento, esse processo de venda tradicional, aquela máquina de vendas que tinham sido vendido para a gente naquela época, esse era o processo comandava as pessoas, sendo que o correto na realidade, cara, são pessoas seguindo e sendo guiadas processos, não sendo comandadas por eles. As pessoas, elas importam muito mais que o processo. Então não é eu pegar o telefone e sair ligando, sem saber ali, sem conseguir, sem ter um resultado. Então, porra, cara, tem que ter um propósito por trás, tem que ter estratégia. Então eu comecei a perceber que a grande diferença quando você segue um processo e esse processo ele te guia, ele te dá uma margem, igual esses slides aqui, eles estão me guiando, mas eu estou falando de algo que eu sei, um conteúdo que eu aprendi, que eu desenvolvi, que eu vivenciei e algo que eu gosto. Diferente de quando o processo ele te comanda e ele te obriga a fazer exatamente aquilo e você basicamente vira uma pecinha da engrenagem. E aí, quando a gente fala de processos de vendas, né, a gente sempre lembra de todo esse processo, de um funil, de um pipeline, MQL, SQL, o lead vem de marketing, vira uma oportunidade e afins. Mas poucas vezes a gente olha para quem realmente importa, que são as pessoas, o vendedor, quem está seguindo aquele processo. Até porque, se você segue um processo de vendas e todo o time segue esse mesmo processo, mas tem números e performance completamente diferentes, seguindo um único processo, quer dizer o quê? Que essa pessoa ela impacta muito nesses resultados. E por favor, me entendam, tá? Eu não estou falando aqui para não seguir processos, muito pelo contrário. Aqui na Hamper, talvez a gente é uma das empresas que mais tem processos guiando a gente nessas decisões. Mas sim a diferença de quando o processo te comanda e quando é você quem comanda, mas você é guiado por um processo que te capacita e te guia para ir pelos caminhos corretos. Então, o que eu comecei a acreditar e vivenciar é que o que te torna top performance não é o que você faz na reunião de vendas, e sim o que você faz fora dela, as tuas rotinas, os teus hábitos, processos, estratégia e o mais importante é a tua mentalidade, a forma com que você lida com aquelas coisas, a forma com que você executa elas. Então, um pouco disso que eu quero falar e compartilhar aqui com vocês hoje, beleza? Então, vamos lá. Uma coisa que é muito legal que vocês tenham em mente logo de cara, e principalmente nós, a minha geração mais nova, né, a galera aí dos anos que nasceu nos anos 90, e a galera principalmente agora dos anos 2000, a gente tende a ter uma visão muito imediata, né, de recompensa imediata, uma visão de curto prazo. E cara, fuja
fuja disso. Fuja de querer uma recompensa imediata. Foque no longo prazo, que é muito mais importante. Lembre que o que vocês estão fazendo hoje não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Então foquem na saúde de vocês, na saúde do pipeline de vocês, foquem em todo o processo. A gente gosta de hack, eu gosto de aprender, 5 hacks de tal coisa, ou como 10 passos para fazer tal coisa. Cara, legal. Mas esses hacks não substituem aprendizados. Então, procurem aprender, procurem entender, procurem ter todo o contexto das coisas que vocês aprendem e tentem evitar de simplesmente engolir verdades absolutas que todo o mercado, de modo geral, acaba a gente sendo bombardeado com isso o tempo todo. Uma das coisas que me ajudou muito nisso foi uma pirâmide. E essa pirâmide, podem ficar tranquilos que não vai tirar dinheiro de vocês, é uma pirâmide de horizonte de foco, que basicamente ela mostra algumas camadas, né, de foco na tua vida, e que talvez aqui fica talvez até com uma semelhança um pouco com um voo, tá? Vou explicar um pouco isso. Quando a gente está na base ali, o avião ele precisa de decolar, mas para ele decolar ele precisa de primeiro estar na base, tá posicionado na forma correta e tá sabendo para onde ele vai, que vai ser os seus calendários, as suas ações do dia, tá? Para depois você começar a acelerar e focar em um projeto, por exemplo, para poder tirar esse projeto do papel, que seria talvez ali na analogia quando o avião sai do chão, e aí tem os outros pontos, que são as suas áreas de foco, metas, objetivos, visão e propósito, que é quando de fato ali você já está voando com tranquilidade. E aí agora eu vou me inverter um pouco disso. Então, tentem escrever numa planilha ou num papel qual que é o propósito hoje de vocês. Ou se você não tem muito claro qual que é um propósito, quais são os seus princípios hoje? Coisas que você não gostaria de fazer ou coisas que você mais gosta, que você gostaria de estar próximo delas. Para depois sim você traçar as suas metas e seus objetivos baseados em coisas que estão relevantes ou próximos do teu propósito. Imagina só que merda seria você definir metas e objetivos que estão indo completamente na contramão dos teus princípios e propósitos. Então faça essa inversão, tenta relembrar, coloque isso no papel, cara, qual é o meu propósito hoje? Ou beleza, eu não preciso de ter um propósito, quais são os meus princípios? O que eu nunca toparia fazer? Quais são as coisas que eu gosto de fazer? Qual é a visão que eu tenho em cima disso? E aí agora eu vou traçar metas. Poxa, se eu gosto tanto disso aqui, por que não eu tentar virar referência nesse ramo, ou ter um trabalho nesse cargo? E aí, beleza, agora eu vou entender quais são as minhas áreas de foco, o que eu quero estar próximo, o que eu quero fazer, para aí sim traçar os meus projetos e aí sim executar as minhas ações. Por que eu estou falando isso? Porque se você vendedora, está trabalhando com algo que vai contra os seus princípios, você não vai conseguir performar, você não vai conseguir ser uma pessoa de alta performance, você não vai conseguir se sentir bem. Então procurem ligar essas coisas, ou pelo menos trazer mais clareza para a mente de vocês quanto a isso, beleza? E propósito, como eu mencionei, não necessariamente, poxa, Kessler, eu preciso de ter um propósito. Hoje a gente busca muito o propósito, acaba às vezes se cegando nisso, então não necessariamente você precisa de ter um propósito, mas eu tenho um propósito hoje, ou nesse momento, eu acredito que o meu propósito ele é transformar positivamente a vida das pessoas e ensinar as pessoas a serem pessoas melhores, ou se eu resumindo tudo isso aqui, é uma frase que quem já me ouviu em algum momento já ouviu eu falar com certeza, que é: se ao final dessa apresentação você sair 1% melhor ou tiver aprendido uma única coisa nova, eu já estou com a minha missão concluída, que é ser uma pessoa que vai ser propositiva, ser positiva na tua vida e te ajudar aí, nem que seja 1%, né, para que você fique 1% melhor, ou melhor em uma única coisa que seja no teu processo comercial, na tua vida, eu já vou ficar muito feliz. E eu acabei definindo minhas metas, tá? Então fica aí a dica já para vocês, definam metas a longo prazo, metas a médio prazo, metas a curto prazo. Eu defini as minhas metas lá em 2018, que a minha meta no curto prazo era passar o Dieguinho,
que é um vendedor aqui da Hamper, conhecido como Monstro Sagrado. O cara, ele é muito, muito bom nas vendas, ele realmente é um monstro sagrado, foi o primeiro vendedor da Hamper, e o meu objetivo era nada mais nada menos do que passar ele e conseguir chegar num nível pelo menos parecido com o do Dieguinho, para depois eu ser o melhor vendedor da Hamper e consequentemente também futuramente me tornar um melhor vendedor do Brasil, receber um prêmio ou algo que represente ali que eu consegui fazer essa jornada. Então essas foram minhas metas e hoje eu posso falar para vocês que as minhas metas de vida, os meus objetivos, ou o que é relevante para mim é completamente diferente dessas metas que eu tracei, mas elas foram muito importantes para o meu desenvolvimento hoje, para eu conseguir evoluir o quanto eu evoluí, e definir essas metas foram fundamentais para eu conseguir executar e passar por esse processo. Então, defina suas metas, para um pouquinho, olha e fala, cara, eu vou entrar o ano de 2021 sem saber onde eu quero chegar. Porra, tem algo errado aí. Para um pouquinho, anota, pega uma planilha e fala, cara, quais vão ser as minhas metas para 2021? E tenta refletir um pouco em cima disso. Outra coisa também é por que querer aprender coisas novas ou coisa do zero, sendo que normalmente vão ter pessoas próximas de vocês que já fazem coisas boas. Então uma grande dica também é aprenda por osmose. Isso eu fiz muito na Hamper, galera, fiz muito. De colar nas pessoas, sentar do lado, ouvir Dieguinho, ouvir Vinícius Amâncio, Vinícius Lima, Fábio Ribeiro, Nath, Takaki, cada vendedor da Hamper, Pirão, Gisele, que são vendedores novos hoje. Eu já pedi para assistir demo deles, para colar do lado, aprender. Aprenda por osmose, aproveite as pessoas que estão ao teu redor e tenta pegar aquelas coisas que aquela pessoa faz diferente. E uma das coisas que eu mais observei é que os melhores vendedores da Hamper, eles acreditavam verdadeiramente no produto, eles já tinham usado o Hamper antes. Eles já sabiam do potencial da Hamper, então, cara, eles acreditavam no produto de verdade. Se um lead ali, né, falasse, pô, cara, mas não sei se isso funciona, aí tocava no coração, era o momento do vendedor contar como ele usava a Hamper e conseguia gerar reuniões com o produto. Então, se você é vendedor hoje, não acredita muito no teu produto ou acha caro quando alguém questiona de preço, cara, tenta ver o quanto esse produto ajuda as pessoas. Se ele está sendo vendido, ele ajuda alguém. Conversa com teu CEO, chama teu CEO e fala, cara, me conta aí, como que você fundou a empresa, o porquê, qual foi o motivo, qual era a dor que você via, qual era a demanda que você enxergava no momento que fez você começar a vender esse produto ou criar essa empresa. E acredite no produto que você vende, porque vendedor que não acredita no que ele está falando, ele não vai conseguir ser top performance nunca. E duas coisas também que o Dieguinho fazia, que eu coloquei aí, é que ele sempre fazia follow-ups únicos, muito pessoais, e ele tinha um processo. Então eu vou fazer follow-up daqui a 2 dias, mas cara, eu não vou simplesmente mandar um template aqui de follow-up para essa pessoa. Eu vou ler tudo que eu falei com ele, lembrar de como foi a nossa conversa e vou fazer um follow-up único e individual para aquela pessoa, o que fazia aquela pessoa responder ele pelo tanto de individualidade e coisa pessoal que ele trazia nesses follow-ups. Tem uma premissa em vendas, né, que todo mundo com certeza já ouviu, que é always be closing, esteja sempre fechando. Eu gosto de dar uma adaptada nisso para estejam sempre testando, porque nem sempre você vai estar fechando, talvez por time, talvez porque o teu produto não ajuda aquela pessoa, por diversos motivos, mas você usar isso e aprender com isso e testar é fundamental se você quer aumentar a tua taxa de conversão. Então aproveitem, testem, pega o que você faz a vida inteira, olha e fala, cara, e se eu mudar isso aqui? E se eu testar isso daqui? Então aproveitem para testar e ir testando coisas novas, validando, use um período ali de validação. Definitivamente a demo que eu faço hoje, ela é muito diferente da demo que eu fazia há 1 ano atrás, mas sabe o que é mais louco? Ela também é diferente da demo que eu fiz há 6 meses, há 3 meses atrás. Então eu estou sempre testando, sempre incluindo coisas novas e sempre absorvendo aqueles feedbacks e motivos de lote para melhorar aquilo. Então pensem nessa mentalidade, tá? Qual foi a última vez que eu mudei o meu processo? Qual foi a última vez que eu testei uma coisa diferente aqui para ver se performa melhor?
E uma das coisas que eu fiz na época foi, ao invés de falar o preço no final, que era o que a gente sempre fazia, então apresentava todo o produto, mostrava tudo bonito, e aí no final mostrava o preço, que é normalmente o que você não quer ouvir, né? Você como comprador fala, pô, cara, esse negócio é muito bom, deve ser uma bica, deve custar caro. Então eu olhei e falei, cara, por que eu vou jogar isso logo no final da conversa? Então eu vou puxar o preço um pouco antes. Então eu apresentava o preço antes, não antes de apresentar o produto, tá? Então fazia o diagnóstico para entender a necessidade, fazia a demonstração mostrando a realidade em cima da necessidade da pessoa, falava de preços e aí eu depois mostrava de novo tudo que estava incluso nesse preço, no que ele estava investindo. Então eu tô falando, cara, olha, você vai fazer um investimento de R$ 600 mês para e tal, e listava todos os benefícios que ele ia ter. E aquilo começou a fazer um sentido absurdo, e isso acabou virando um processo hoje aqui dentro da Humper. E esse é um ponto que, assim, eu vou fazer uma provocação para você, vendedor, vendedora, profissional de vendas, tá? Qual foi a última vez que você parou para olhar para os seus motivos de lost, para cada um deles, e ver como você poderia mudar, ou o que você poderia fazer para evitar que aquilo aconteça? De verdade, qual foi a última vez? Se perguntem isso. E esse é um processo que eu sempre tive como vendedor, independente da empresa que eu estive, que eu passei, que é olhar para os motivos de lost, odiar cada um deles e escolher aquele vilão. Então, cara, o cara acabou de me falar aqui que não vai fazer sentido contratar porque ele achou caro. Pô, o que eu posso fazer para que na próxima vez que eu falar com essa pessoa ou com outras pessoas, a pessoa veja o valor naquilo e não ache caro? Então, eu pego sempre os meus motivos de lost. Normalmente eu escolho vilões mensais, tá, galera? Então eu pego e falo assim, cara, tô perdendo muito por esse motivo, então esse vai ser meu vilão. Agora eu vou tirar 1 hora, 2 horas, vou tirar um dia, se for necessário, para rever o porquê eu perdi. Se o motivo foi esse, o que eu posso fazer para que eu diminua essa percepção ou que eu acabe com esse motivo de uma vez por todas? Então, se você me perguntar hoje, Kesley, cara, o que você faz? Qual é o processo? Qual é a técnica que te faz performar bem por tanto tempo seguido de forma tão consistente? É olhar todos os dias, não todos os dias de forma literal, tá, pessoal? Mas sempre olhar para os meus losts, odiar cada um deles e sempre me perguntar o que eu posso fazer para melhorar esse processo. Tem uma frase muito boa do Kobe Bryant, né, que ele não fala literalmente dessa forma, tá, pessoal, mas essa é a mensagem. Lembre-se da sensação da derrota, para que você não queira perder novamente. E eu sempre faço algumas comparações que um vendedor, uma vendedora, um profissional de vendas ou de um profissional de uma profissão estratégica, a rotina dele é muito parecida com a de um atleta de alta performance. E atletas como Kobe Bryant, como Michael Phelps, por exemplo, são atletas que sempre ensinam muitas coisas que elas podem ser muito replicadas em vendas. Então essa é uma frase que me marcou, que o Brian, ele falou assim, cara, sempre que eu perco, eu fico lembrando daquilo e eu pensando, cara, por que eu perdi? Porque eu não quero que isso aconteça novamente. E aí eu tinha um Lost na época, galera, que ele é um Lost muito comum, que era não responde, a pessoa parou de responder. Quem já me acompanha também já ouviu essa história, e eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas quem nunca me ouviu falar disso, eu quero também compartilhar esse aprendizado com vocês. Então eu perdia muito por esse motivo, a pessoa parou de me responder. Dos perdidos que eu tinha, isso representava quase 60%, parou de responder ou não consegui me conectar àquela pessoa. E aí eu falei, cara, eu não vou aceitar isso. Eu consegui reduzir para 0 o número de losts por parou de responder, ou seja, enviei uma proposta e a pessoa parou de me responder, fazendo a seguinte perguntas e técnica. Então a primeira coisa que eu falei, cara, por que ele parou de me responder? Ele dedicou 1 hora para fazer uma reunião comigo, eu dediquei 1 hora do meu tempo para fazer uma apresentação por ele. Então por que essa pessoa parou de me responder? Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu tentei de verdade em todos os canais possíveis, e aí eu vi que na verdade eu só estava tentando por e-mail, que era o último contato que a gente tinha feito. E aí eu coloquei como uma premissa, uma regra para mim, eu não vou dar nenhum lost sem que eu tenha tentado em todos os canais possíveis. Quais foram esses todos os canais? Primeiro, e-mail, que era onde a gente estava se comunicando. Mandei e-mail, tentei falar por e-mail.
Vou ligar também. Liguei pro telefone que ele cadastrou no formulário. Tentava ligar para aquela pessoa. Procurei ele no LinkedIn, mandava mensagem no LinkedIn, chamava no WhatsApp. Cara, eu cheguei a procurar o telefone da empresa, no site da empresa, ligar, pedir para um atendente direcionar para a pessoa. E foi assim que eu consegui reduzir boa parte desses motivos. Eu consegui falar com a pessoa, muitas das vezes realmente não tinha feito tanto sentido. E aí eu percebi que o brasileiro não gostava de falar não. As pessoas, elas têm dificuldade, né, aqui de falar, cara, não fez sentido não, mas bacana, eu curti o teu produto, mas não fez sentido para mim hoje, então obrigado, valeu. A pessoa, ela fala, cara, eu vou pensar, vou ter que analisar aqui dentro. Cara, muitas vezes ele não vai analisar de verdade, ele já não comprou a tua solução. Então deixa a pessoa tranquila também para dizer se não, tá? Fala com ela, poxa, olha, se não fizer sentido, não tem problema. Pode me falar que não vai fazer sentido, não tem problema nenhum. Eu quero também economizar o teu tempo e evitar de ficar te incomodando. E aí eu passei a alinhar os próximos passos com a pessoa. Então eu sempre perguntava, né? Falava, João, quando que é uma data confortável para você me dar um retorno, me dar um primeiro status, um feedback? Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Primeiro eu estou jogando a responsa para o João, porque se o João não quisesse se comprometer com a data, cara, eu não vou colocar ele no meu pipeline, eu não vou dedicar esforço para o João, sendo que ele não quer nem se comprometer a me dar um retorno. Então eu vou falar, João, quando é uma data confortável, ou seja, ele vai poder falar, pô, confortável, cara, me fala até tal dia, bacana, para você me dar um retorno. Então eu falo para ele me dar um retorno, não é que eu vou te ligar, você vai me dar um retorno. E aí eu combino com a pessoa. Então, cara, quando que é uma data confortável? Sexta-feira que vem eu acho que a gente já consegue voltar a falar. Show de bola, João. Eu falo, João, eu vou ficar aguardando então teu contato, tô te enviando aqui a apresentação, mas caso de sexta-feira e eu não tiver recebido nenhum contato teu, eu vou te mandar um e-mail, e aí você me responde lá por e-mail, seja ele positivo ou negativo. Aí a pessoa normalmente já responde, fala, cara, bacana, é porque você sabe, né, a melhor resposta que você pode me dar ela é o sim, a segunda melhor resposta ela é o não, o problema é não ter nenhum retorno. Então se você não tiver conseguido ainda conversar com o teu gerente, com o teu gestor, não tem problema, só me avisa ali por e-mail, mas você me promete que vai me responder ali no e-mail? E a pessoa se compromete a responder. Uma vez que eu comecei a tentar em todos os canais possíveis, fazer com que a pessoa se comprometa a me dar um retorno e deixar ela confortável para que ela possa falar não para mim, ou que ela possa falar que não vai fazer sentido, ou que ainda não conseguiu dar um retorno, ela ficou ok e começou em 100% dos casos, naquele mês, as pessoas me respondiam. E eu parei de virar, parei de perder por aquele motivo. Mas, como a vida do vendedor ela não é fácil, né? Eu comecei a ter um outro problema também, que hoje, atualmente, eu passava por um problema que era o no-show. Então eu trouxe também ele para compartilhar um pouco com vocês, porque eu sei que essa é uma dor que muito vendedor tem. Então hoje eu estava tomando um no-show muito grande, eu falei, cara, esse vai ser o vilão da vez. Eu vou parar de tomar no-show. Então o que eu posso fazer para eu parar de tomar no-show? Aqui na Hamper, a gente recebe muito lead de inbound, né? Então a pessoa cadastra no site, recebe um e-mail automático já com o link da minha agenda. A pessoa cadastra na agenda e recebe o invite. Mas eu sempre ligo para a pessoa antes, hoje, então todos os casos eu ligo para a pessoa para alinhar a agenda da reunião. Como vai ser essa reunião? Por onde vai ser? Como vai funcionar? Então a pessoa cadastrou, agendou uma reunião para amanhã. Aí eu ligo, fala, João, tudo bom? Cara, eu vi que você cadastrou aqui no nosso site, agendou uma reunião comigo, e aí eu tô te enviando aqui o link agora, mas eu queria alinhar contigo, tá? Como que vai funcionar. Então eu vou lá e começo a alinhar com ele como que vai funcionar essa reunião. Falo, olha, eu vou compartilhar minha tela com você, mostrar como o Hamper funciona, por isso nós vamos fazer por Hangouts, para que eu possa compartilhar minha tela contigo. E como que vai ser muito mais um bate-papo, um diálogo, você só precisa de ter um microfone, tá? Se você tiver câmera legal, você vai precisar de um microfone. Então o que eu estou fazendo aqui agora? Muitas das vezes a pessoa entrava pelo celular,
Só que agora eu estou alinhando que eu vou compartilhar minha tela com ela. Então ela, poxa, eu vou precisar de estar no computador para enxergar com clareza. E aí eu alinho aqui também que ela vai precisar de um microfone. Então não adianta ela só ligar a tela e achar que eu vou ficar fazendo uma palestra para ela, um monólogo. Ela sabe que ela vai precisar conversar comigo. E aí eu falo assim, e cara, como que o meu objetivo é apresentar dentro da tua realidade, eu estou enviando um convite para você, às 14, que é o horário que você marcou, até às 15. Então a gente vai agendar aí 1 hora. Por isso a gente precisa de começar pontualmente às 14, tá? Para evitar ali que a gente não consiga fazer até o tempo correto. Por que eu tava falando isso? Às vezes a pessoa acha assim, eu vou te ligar lá para as 13, ou por volta das 13 nós vamos se falar. Não, eu tô mostrando para ele que é um compromisso às 13 pontualmente. Então, cara, basicamente, alinhe com o lead, com o cliente de vocês, como que vai funcionar essa reunião. É mania nossa e erro nosso acreditar que a pessoa já sabe como que isso vai funcionar. E aí, o que eu fiz também? Qual é o canal correto? João, você utiliza Google Agenda? Porque eu estou mandando um invite do Google Agenda para ele, mas pode ser que ele nem utilize. Aí o João fala, cara, eu nem tenho Google Agenda. Eu falo, João, você pode agendar e então colocar na tua agenda esse compromisso, para a gente começar pontualmente, e a partir daí eu consegui reduzir drasticamente também o meu número de no-shows. Existe um benchmark do mercado que, se você tiver numa média de 20% de no-show, tá ok. Começou a ficar muito acima disso, já tá uma taxa muito grande, talvez você está desperdiçando muito lead, muita reunião, então é bom rever o processo. Hoje eu consegui ter uma taxa de uns 5% de no-show implementando esses processos, mas o mais importante, lembrem da mentalidade, a forma, como pensar, como criar isso e adaptar isso para a realidade de vocês, beleza? E não dá para você querer ser bom, querer fechar a venda se você não se tornar especialista do que você vende, né? Então é muito importante que vocês foquem em entender a dor que o teu produto resolve. Você não precisa de saber como treinar o teu produto, ou o que exatamente ele faz, como que é esse serviço detalhadamente. Isso aí talvez vocês vão ter um processo de implementação depois, um treinamento, uma operação, mas foquem em saber como que o teu cliente resolve hoje a dor que você resolve. Então, poxa, eu sou uma operadora de planos de saúde, cara. Qual que é a dor que você resolve hoje? É a dor do próprio plano? É a dor de preço? É a dor de compra? Como que o RH, que é teu comprador, ele resolve esses problemas hoje? Como que ele faz essas cotações? Como que ele escolhe? Então, lembrem de entender como que essa pessoa resolve hoje o problema que você está se colocando à disposição para resolver esse problema, beleza? E aqui eu trago um exemplo, tá? Então, quem é a pessoa que eu abordo, como ele gera lead hoje, quais são os desafios que ele tem, quais são os medos dessa pessoa, quais são as ambições. Tentem trabalhar e criar esse próprio playbookzinho aí também, tá? Não vou focar muito aqui nisso aqui para a gente economizar o tempo e conseguir também falar de outras coisas. Vendedor é um bicho competitivo, né? Então o vendedor tem que focar em bater meta, tem que focar em competição, sempre uma competição saudável, né? E sempre lembrar de comemorar cada uma delas, tá? Rever as vezes que você não bateu meta e o que pode ser feito melhor, mas também não se julgar muito para aquilo, mas sempre comemorar as metas que você bater. E cara, vocês vão falhar, isso é ok, tá? Estejam ok com a falha, isso vai acontecer, vai ter meses que vocês não vão bater meta e tudo bem, não se julguem, não se condenem muito com isso. Eu aprendi a perder da pior forma, eu acho que tudo que eu tentei competir eu fiquei em segundo lugar, eu devo ter mais prêmios de segundo lugar do que o Vasco nessa altura do campeonato, mas eu aprendi muita coisa, e foi natural que todas essas coisas que eu coloquei aí na tela, de quando eu perdi, eu fui demitido, ou fui reprovado, eu consegui uma coisa muito melhor depois de 1 a 2 anos depois daquilo, com o aprendizado que eu tive durante todo esse processo. E a grande realidade é essa, meu amigo, você não controla resultado, você controla processo, você controla o teu esforço, tá? Então aprenda a gostar do processo, aprenda a gostar do que você faz, porque só ter propósito às vezes também não é o suficiente. E, cara, entenda qual é o teu processo, entenda a sua taxa de conversão e faça o cálculo dela invertido, já vou explicar isso já, tá? Mas basicamente é se perguntar, poxa,
Se hoje eu tenho uma taxa de conversão, e aí estou focando em você, tá? Você é vendedor, você é vendedor. Então, poxa, você olha e fala, cara, hoje eu tenho uma taxa de conversão de 20%. Então, a cada 5 reuniões, ali, a cada 10 reuniões, eu fecho 2. Então, se eu tenho uma taxa de conversão de 20%, quantas reuniões eu preciso de fazer para bater a minha meta? Minha meta é fazer 5 vendas. Poxa, então, se eu tenho uma taxa de conversão de 20%, eu vou colocar, poxa, para eu fazer uma venda, eu preciso ali, a matemática faltando aqui agora. Se para eu fazer 2 vendas, eu preciso de ter 10 reuniões, para eu fazer 4, eu preciso de 20. Para eu fazer 5, eu vou precisar ali de 24, 25 reuniões, por exemplo. Tá? Então, façam esse cálculo invertido de quantas reuniões você precisa para fazer uma venda. E comece a gostar das reuniões. No meu exemplo aqui, a minha taxa de conversão estava de 33%. Então, para eu poder fazer uma venda, era natural que eu precisasse de fazer 3 reuniões. Só que para eu fazer 3 reuniões, eu precisava de 5 agendamentos. Lembra lá do no-show que eu tomava? Então, para fazer 3, eu precisava de 5 agendamentos. Para fazer 5 agendamentos, eu precisava normalmente ali no outbound ou no próprio inbound ali de 15 conexões, 15 respostas. Então, de 15 pessoas que caiu ali para mim como MQL, 5 bucavam um horário na minha agenda. E para poder conseguir ali 15 pessoas, 15 MQLs, era natural que ou eu precisava fazer 150 abordagens de outbound ou ter tantos acessos lá no nosso site. Mas para mim começou a fazer sentido na cabeça. Eu falei, cara, para poder fechar uma venda, eu preciso de fazer 3 reuniões. Então, quando eu tinha um dia com 3 reuniões, 4 reuniões, eu já olhava e falava, cara, já metia a vendinha do dia, porque eu sabia que esse era a minha taxa de conversão, esse era o processo. E aí eu comecei a gostar do processo. Então, eu ia fazer uma quarta, uma quinta reunião no dia, eu já estava cansada, mas eu lembrava, cara, essa aqui é a reunião da venda. Isso ajudou muito a gostar e aprender a gostar daquele processo. Porque, cara, nem sempre você vai estar pronto, querer fazer reunião. Vai ter dia que você vai estar num dia ruim e falar, poxa, cara, eu queria chegar às 18 horas logo, não aguento mais esse dia, não aguento mais essa semana. E esse é ok, tudo bem, não dá para fingir que isso não vai acontecer. E aí, você entender esse teu processo, ele é fundamental para que você foque em bater a tua meta, beleza? E cara, lembrem-se sempre de comemorar pequenas vitórias, tá? Eu coloquei algumas aqui que eu não vou ficar detalhando elas também, tá, pessoal? Mas qualquer pequena vitória, seja um bom dia de uma pessoa que você gosta e que você sempre está conversando com ela. Uma coisa que eu comecei a fazer muito é arrumar minha cama. A primeira coisa que eu fazia no início do dia é arrumar minha cama. Espero que ela esteja arrumada aqui agora, né? Senão eu vou estar me contradizendo. Felizmente está arrumada. E eu comecei a perceber algumas coisas e comemorar essas coisas. É muito mais fácil a gente reclamar, sabe? Você fez 3 reuniões no dia e um cliente foi sacana com você ou não foi uma boa demo. É aquilo que vai ficar pesando na tua mente o resto do dia. Sabe quando uma pessoa te tira do sério, te traz para um dia ruim? Lembra que você fez aquilo a vida inteira e deu certo para todo mundo? Então tente não se julgar muito se você perceber que teve um dia ruim ou uma coisa ali aconteceu. Talvez aquela pessoa também estava num dia ruim e é ela quem atrapalhou o teu dia, atrapalhou o teu processo. É sempre importante, né, pessoal, a gente olhar e ver como a gente poderia ser melhor, mas também não se crucificar e lembrar de falar, cara, eu já fiz 1000 reuniões e sempre funcionou legal isso. Essa pessoa acabou falando isso, se incomodando com isso. Beleza, então eu vou ver se talvez eu possa melhorar algo. Mas, cara, olha as reuniões que você fez no dia que foram boas. Olha as coisas boas que você fez, né? A gente tem um costume de sempre ficar mais evidente, sabe? Você postou uma foto, tem lá 100 curtidas, 20 comentários, e aí tem uma pessoa que faz um comentário inapropriado. Qual comentário que vai te bugar, que vai atrapalhar, foder a tua mente, teu psicológico? É aquele comentário negativo. Então vamos evitar isso, vamos ocultar e focar nas coisas boas e comemorar essas pequenas vitórias, beleza? E ao longo do tempo, a gente cada vez mais vai começar a perceber que produtividade ela é muito importante, né? Então, poxa, hoje eu tenho 0 processo, então se eu melhorar um processo, eu vou conseguir performar melhor. Agora eu tenho um processo e estou performando melhor. Agora eu preciso de mais produtividade, eu preciso de mais lead, eu preciso de mais tempo.
E uma das coisas que mais me fizeram, e pessoal, desculpa toda hora passando a mão no nariz aqui, tá? Mas eu tô com uma leve vontade de espirrar. Eu comecei a perceber que responder e-mails com response time agressivo, de forma rápida, trazia uma confiança muito grande para a pessoa. Então a pessoa, cara, esse cara tá sempre aqui prontidão para me responder. E eu comecei a ter um response time muito agressivo. Então, produtividade. Eu sempre respondia muito rápido, mesmo tendo a resposta ou não para aquilo que a pessoa perguntou. Esse método GTD, ele me ajudou absurdamente a ser mais produtivo, a ter mais controle da minha inbox, da minha caixa e também do meu CRM. Pesquisem, procurem aí método GTD, porque eu acho que vão ter muitos tutoriais ou muita gente em vídeos de 5, 8, 10 minutos explicando muito bem essa metodologia. Eu não vou entrar com tanto detalhe, mas explicar um pouco de forma bem superficial, tá? Mas basicamente o GTD, que é o Get Things Done, ou a arte de fazer acontecer em português, ele fala para você, primeiro, pegar tudo que você tem e anotar. Então, tive uma ideia, anota. No caso do e-mail, né, você recebeu aquele e-mail, aquela demanda, você não precisa anotar, você já tem ele ali, né, de forma palpável. Mas por que isso? Porque o teu cérebro ele não foi feito para ficar lembrando informação e armazenando, acumulando. Então, tudo que você receber, coloca aquilo de modo mais palpável. Se isso demanda uma ação, se isso não demanda uma ação, cara, é uma coisa irrelevante, vai pro lixo, deleta, tira aquilo da tua cabeça. Se é uma coisa que, poxa, eu preciso de dar uma olhada nisso aqui depois, eu vou ter isso aqui, eu quero ler isso aqui depois, cara, você incuba, arquiva e deixa aquilo para quando você precisar buscar. Ou se é uma referência, poxa, eu vou precisar disso depois, é um processo que quando eu tiver com uma dúvida eu vou consultar, você arquiva numa pasta de referência. Agora, se isso demanda uma ação, cara, é algo que vai demorar menos de 2 minutos para ser feito, pega e faz na hora. Se é algo que depende de outra pessoa, por que fazer na hora, tá, pessoal? Porque você vai demorar mais tempo organizando aquilo do que fazendo. Então pega e faz. E aí uma dica para quem prospecta, ou para quem quer quer conseguir ali fazer uma conexão, peça a pessoa 2 minutos do tempo dela. Cara, podemos bater um papo de 2 minutos? Normalmente as pessoas têm 2 minutos, ela pode falar naquele momento, vai ajudar você a conectar aquela ligação. Mas se é algo que, poxa, a pessoa me mandou um e-mail perguntando sobre um determinado problema que está tendo ali na plataforma ou na entrega do serviço. Não é você quem resolve isso. Você vai precisar pedir a informação para a tua área técnica. Mas se você não responde aquele e-mail, a pessoa não sabe que você está resolvendo aquilo ou demandando para a área técnica. Então o que você faz? Responde o e-mail imediatamente quando você vê, falando: obrigado, João, por ter mandado esse e-mail. Vou consultar aqui minha área técnica e te retorno assim que eu tiver um retorno. Tudo bem? Cara, o cara já tá tranquilo porque ele sabe que você tá cuidando daquilo. E aí você vai mandar para a área técnica, delegou aquilo e anota, cobrar a área técnica de uma resposta para aí sim responder aquela pessoa. Porque se você não fala para essa pessoa e você tá resolvendo aqui no backstage, ela não tá sabendo o que você tá resolvendo e acaba achando ali e perdendo um pouco de confiança no teu atendimento. Se é algo que demanda um horário, um momento, uma call, já coloca isso na tua agenda mesmo que ainda não esteja programado. Lembra aquele tipo de compromisso que você fala, cara, vamos tomar uma cerveja na sexta lá às 7 da noite? Vamos, cara, eu vou confirmar umas coisas aqui. Aí você não coloca na tua agenda. Aí outra coisa aparece e entra na tua agenda. Aí na hora que você vai confirmar, putz, cara, eu já tenho outra coisa para fazer. Então, mesmo que não é um compromisso confirmado, já coloca na tua agenda para você ver ali que aquilo precisa ser feito ou se você vai fazer ou não. Se não entra em nenhum desses critérios, organize uma lista e tira momentos do dia, organize a tua agenda. Vendedor não é só fazer demo não, tá? Não é só fazer reunião, cara, tu tem que tirar horários ali da tua agenda para processar o teu pipeline. Uma coisa que eu faço muito aqui, essa é uma das informações que eu não posso deixar de passar e que não estão aqui no slide, tá, pessoal? Hoje a minha agenda, eu tenho 6 horas produtivas de reuniões, mas dessas 6 horas eu escolhi somente 4 horas disponibilizar para reuniões. Então, durante 4 horas do dia eu estou falando com clientes, com potenciais clientes. 2 horas do dia eu estou processando MQLs, então leads que acabaram de chegar e que eu quero ter um tempo de resposta agressivo com eles, e
processar o meu pipeline, os meus follow-ups. Tem vendedor que o que ele faz? Ele fica o dia inteiro em reunião e vai processar as tarefas dele, os follow-ups, 7, 8 da noite. Isso primeiro, acaba com a tua saúde mental de ficar trabalhando mais do que você poderia, deveria ou talvez gostaria de estar trabalhando. E segundo, follow-up à noite, cara, não é o melhor horário do dia para se fazer follow-up, você não pode ligar para aquela pessoa. Hoje eu tenho uma rotina diferente do que eu tinha antes, que eu começo o dia com todas as minhas tasks já realizadas. Então a minha primeira hora do dia é fazer todos os meus follow-ups e depois aí sim eu vou entrar em reuniões e gerar novas oportunidades, beleza? E essa também não é novidade para ninguém, né, pessoal? Disciplina é muito mais importante que motivação. A motivação ela é legal, é importante você estar motivado, mas disciplina ela te ajuda a fazer aquilo mesmo num dia ruim ou num dia que você não quer fazer aquilo, mas cara, eu preciso de fazer isso, é o leite da minha criança ali, é a minha meta batida no final do mês. Então desenvolver essa disciplina de cara, eu preciso fazer isso, não é que eu quero, eu preciso. Tem um vídeo também muito legal que eu assisti, se eu não me engano, é uma fala do... Putz, eu vou esquecer o nome aqui da pessoa agora, mas ele fala assim, cara, o que difere um campeão de um não campeão é o que você faz quando o despertador ali toca. Se você vai apertar o soneco, você vai levantar mesmo num dia ruim e ir para a tua rotina e ter disciplina. E a grande verdade é que vai chegar um momento que tudo vai dar errado, cara. Nenhum processo que tu tenha vai funcionar. Uma coisa que você fez a vida inteira vai dar errado. Sempre deu certo e vai dar errado. E a gente passou por isso aqui, a gente passou por isso nesse mês de novembro, e eu acredito que todo mundo passou por isso no grande ano de 2020, né? Eu fiquei procurando palavras para representar algo que fosse errado, mas tem uma coisa que eu acho que foi desafiador e difícil para todo mundo, tá sendo esse ano de 2020, né? Então, eu mesmo tinha diversos focos que eu comecei a olhar e falar, cara, não, isso tá me prejudicando, tá prejudicando a minha saúde. Então, vai chegar um momento que as coisas vão dar errado, que não vai estar dando certo, ou que você vai chegar num momento de exaustão. Então aproveitem para que isso seja o seu turning point, um momento de virada. É um momento, às vezes, de fazer sacrifício. Eu precisei fazer um sacrifício nesse ano, que eu percebi que tinha algumas coisas que estavam me incomodando muito e estavam atrapalhando a minha saúde mental, e eu estava num relacionamento que não estava bom, e eu não conseguia abrir mão dele, eu não conseguia mudar aquilo, mas eu precisei fazer um sacrifício. E uma coisa que ficou de aprendizado e que eu também queria compartilhar, vai que alguém está passando por isso aí nesse momento, às vezes você não quer tomar uma decisão na hora porque aquilo vai te doer, mas cara, acreditem, é melhor sofrer agora do que ficar sofrendo no longo prazo, ou aquilo te fazer mal, ou acabar com a tua saúde mental. Então, se você está fazendo uma coisa que está te levando à exaustão, se você está num relacionamento que não está legal, se você está num relacionamento com teu chefe, com teus amigos ali, comparsas, que não está funcionando muito bem, cara, é melhor pegar aquilo, resolver agora, brigar, ter um momento ruim, mas melhorar aquilo por um longo prazo, né? Focar na tua saúde mental. Esse é um momento que nós estamos vivendo uma pandemia, que saúde mental é muito importante. Então, se necessário, tirem um momento para vocês, cuidem da tua saúde mental, foquem em vocês como pessoas, como profissionais. Processos eles existem, metas precisam ser batidas, mas nada, não tem dinheiro que pague a tua saúde mental, a tua vida. Então, foquem em vocês, usem essas coisas aqui ao favor de vocês para performar melhor, mas sempre para ter hábitos saudáveis de vida, cuidar da vida, cuidar da saúde. E algumas coisas que eu fiz que me ajudaram nesse processo, e eu vou tentar passar de forma rápida aqui também para vocês, tá? Quem quiser, sintam-se à vontade para me adicionar nas minhas redes sociais e conversar sobre isso depois, mas eu percebi que sempre que eu comia, né, eu me alimentava muito tarde, eu ia dormir tarde e meu sono era ruim. Então eu falei, olha, não vou mais me alimentar depois das 8 da noite. Coloquei isso como uma regra. E hoje eu não como mais depois das 8 porque eu vi que me prejudicava. Comecei a ter uma alimentação saudável. Lembra lá do inicinho que eu falei que o vendedor ele é muito parecido com um atleta de alta performance? Cara, vocês estão fazendo vendas aí às vezes milionárias ou batendo metas aí absurdas. Imagina o quão produtivo vocês são no nível de
estão gerando um faturamento altíssimo para a empresa, gerando uma comissão enorme para vocês e não estão cuidando do corpo de vocês, da mente de vocês. Então, ter uma alimentação saudável, ela é importante. Uma coisa que eu fiz muito também foi começar a meditar. Antes de dormir, eu fiquei por quase 1 ano meditando. Hoje eu não sinto tanta falta da meditação, talvez, não sei se teve um efeito que continuou mesmo, agora eu não meditando. Eu tava dormindo na época 6 horas de sono, hoje eu durmo exatamente essas 6 horas, comecei a fazer academia, isso foi muito louco, que no mês que eu tava fazendo academia e habitei todas essas novas rotinas no meio da pandemia, foi o mês que eu bati o recorde histórico de vendas da Hamper, e aí me perguntaram o que eu tinha mudado, eu falei, cara, não mudei processo, não tô fazendo nada de diferente, eu só tô acordando 6 da manhã, tomando um café reforçado, indo pra academia, a primeira reunião do dia, eu tô de sorriso aberto, tem vendedor acordando agora ali, talvez na casa dele, e eu tô aqui já, cara, de sorriso aberto, animado e começando a minha rotina do dia. Então a minha saúde mental tava bacana, a minha saúde física tava bacana, e isso refletiu absurdamente no meu número. E aí, por fim, galera, reforço que não existe regra, não tem verdade absoluta em nada do que eu falei aqui, mas tem uma coisa que também é importante, é vocês lembrarem do seu porquê. Por que eu faço isso? Qual é o meu propósito? Eu faço isso por causa do meu filho, eu faço isso porque eu quero melhorar, eu faço isso. Lembrem-se do seu porquê. Se você ainda não tem, se condicione naquele porquê. Não é obrigado todo mundo ter um propósito, ou estar trabalhando numa empresa 100% alinhada com o teu propósito. Talvez, cara, você tem um emprego que é um emprego legal, e que você ganha um salário ali que te ajuda hoje, não é o que você quer fazer talvez pro resto da tua vida, mas é aquilo que te sustenta, é aquilo que te dá o dinheiro, é aquilo que te traz algumas alegrias do dia. Então lembra desses momentos, lembra desses porquês, lembra das coisas boas que te fazem motivar e te ajudar a segurar essa pancada, segurar essa barra aí que quer gostar de você, brincadeira, pessoal, segurar essa barra que tá sendo 2020, sabe? Então, lembre-se, tenta lembrar desse porquê e procurem ser melhores a cada dia, sabe? Isso é uma coisa que eu ouvi um discurso antes de ontem, eu acabei colocando aqui, de um prêmio chamado Prêmio de eSports, né, que aconteceu agora. Eu sou muito fã de videogame, eSports e jogos, e tem um cara que ele ganhou o prêmio, ele ganhou tudo, ele ganhou o prêmio de melhor streamer do ano, melhor personalidade do ano, o cara que foi o Papa Prêmio lá, que é um cara chamado Gaules. Quem é do CSGO, quem já jogou Counter-Strike na vida vai lembrar desse nome. E ele falou uma coisa que me tocou muito hoje, cara, que ele falou assim, 2017 ele tentou de tudo, 2018 ele tentou de tudo, mas 2019 foi um ano que ele percebeu que tudo que ele estava fazendo era para provar para a galera que criticou ele que eles estavam errados, sabe? Ele é um cara que sofreu muito. Eu também sofri muito, imagino que cada um de vocês sofreram em algum momento ou sofrem em algum momento. E ele falou que, cara, eu ficava pensando muito sobre isso, sobre esfregar na cara das pessoas o que eu consegui e que eles estavam errados. E eu tava tudo com muito ódio. Mesmo que ele não percebia, ele falou, cara, eu tinha muito ódio na cabeça mesmo sem perceber. Eu tentava fazer as coisas não por mim, mas para provar às pessoas que eles estavam errados. E era isso que estava fazendo mal para ele, prejudicando ele de vencer, né? E ele falou, cara, a partir do momento que eu comecei a focar em mim, em fazer as coisas para mim, que eu gosto, em focar no meu desenvolvimento pessoal, e o mais importante, esse Gaules, ele é muito conhecido por ajudar as pessoas. Ele falou, cara, ao invés de eu focar em fazer algo para ser melhor que alguém, eu comecei a focar em ser bom naquilo e ensinar as pessoas a serem tão boas como eu. E quando você ensina uma pessoa, não tem nada mais gratificante que isso, sabe? Não tem nada mais legal, porque ao invés de gerar uma competitividade, vai gerar muito mais uma sensação de admiração. Então, foquem em vocês, foquem na performance de vocês, na saúde de vocês. Se você tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, não tenho dúvida que quando você olhar para trás, vai ver que hoje você é muito, muito melhor e que todos aqueles medos, anseios ou desafios que você passava, você vai acabar conseguindo superar eles, focando no teu desenvolvimento. Beleza? Galera, meu nome é Kesley, novamente,
Fica aí meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo, só me chamar no LinkedIn, me mandar um e-mail, chamar no Instagram. Foi um prazer imenso passar esse tempo aqui com vocês. Eu espero poder ter compartilhado novamente. Se eu tiver ajudado vocês a ser 1% melhor a partir dessa palestra, ou aprender uma única coisa, um insight. Poxa, Kessler, você não falou nada que me ensinou nada, mas quando você estava falando uma coisa, me ajudou a criar uma coisa que me ajudou a criar outra coisa, eu já estou feliz pra caramba, tá ligado? Então, obrigado por esse momento que vocês passaram aí junto comigo. Fica meus contatos na assinatura. Continue assistindo o Rampage. Tem muito conteúdo foda vindo aí. Tem muito conteúdo saindo no nosso blog também, nossas redes sociais. E é isso, galera. Valeu, muito obrigado.